Salve, galera! Mais um Mova-se Cast no ar, com um assunto hoje muito interessante. É um assunto bem pertinente que acontece em todas as pessoas, então todas as pessoas são afetadas por isso, a maioria, na verdade, né? Vamos colocar em 90%. Então é um assunto bem interessante para te ficar atento, para anotar, para compartilhar e para curtir. De antemão já te pedimos, galera, você que está nos assistindo, que se inscreva no canal, que deixe um comentário, que curta e que compartilhe para que de fato essas informações elas cheguem a mais pessoas, que as pessoas possam usufruir dessas informações que nós estamos provendo aqui para as pessoas. Estamos também aqui com a nossa hoster, que é a Adri. Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um grande episódio, para um grande Mova-se Cast, diretamente aí dos estúdios da SMK, Diogo. Hoje temos grandes convidados também aqui ao meu lado, à minha direita, a Milena. Seja bem-vinda, Milena, mais uma vez. Muito obrigada, muito obrigada por estar participando aqui novamente do Mova-se Cast e realmente trazendo um assunto que é muito pertinente e que a grande maioria das pessoas é sim afetada por esse conteúdo que a gente vai estar trazendo aqui. Então, um conteúdo pertinente, galera. Estamos com o nosso professor Bruno. Satisfação em revê-los novamente, mais um podcast aí. É um assunto bem pertinente, Diogo, e cada vez mais a nossa população está tendo hábitos que são nocivos à saúde, né? Então Exatamente. É um assunto importante. Ô, Bruno, e além disso, galera, esse assunto que nós vamos falar hoje, ele não remete apenas à saúde física, mas também vamos diretamente na economia. Então, o momento que estamos passando no nosso estado, momento de Brasil também, mas principalmente no estado do Rio Grande do Sul, isso afeta tanto a saúde, tanto física quanto mental, mas também, Adri, acontece a parte econômica também. Sistema de saúde, segurança também vai afetar, né? Porque é uma roda, uma coisa liga na outra. Então esse assunto de hoje ele é bem pertinente. Então vamos trazer aí, Diogo, para a galera hoje um assunto bem pertinente que trouxemos aqui os nossos dois coordenadores da Mova-se. Hoje o nosso assunto, então, é sobre emagrecimento. Então, todas as pessoas buscam duas coisas hoje, né? Que é ganhar dinheiro e buscam também emagrecimento. Acredito que são as duas grandes buscas aí hoje das pessoas. A gente se encontrando em um momento delicado aqui no Rio Grande do Sul. Então, temos uma parte econômica, né, Diogo, afetada. E hoje, então, escolhemos como abordagem, então, o emagrecimento para estar aqui discutindo com as pessoas que, para mim, são referências hoje aqui na minha cidade, para que possam, então, estar compartilhando esse grande conteúdo. Exato. Hoje a ideia é trazer, Milena, Bruno, conteúdo técnico, pesquisa, trazer as nossas vivências, trazer também a realidade de mercado, realidade de alunos que nós atendemos, realidade das outras academias, outros estados também, e a realidade nacional e global sobre a obesidade. Então, a maioria das pessoas, quando buscam perder peso, o famoso emagrecimento, a famosa dieta, por vezes não tem a noção do que é o emagrecimento, Bruno. Como que acontece o emagrecimento? Por que eu perco peso tão rápido no começo? Eu paro? Por que eu demoro tanto, Milena? Então, tem vários motivos para perder ou não. Com certeza, os motivos eles são variados, né? O porquê se perde peso, como se perde peso, né? E há também várias formas de se perder peso, né? Acho que é importante. Não existe, então, uma receita de bolo aí para que eu perca peso, a Adri, o Bruno, enfim, somos pessoas diferentes. E quando a gente trabalha, então, com isso no nosso dia a dia, a gente consegue identificar os diferentes perfis e também fazer uma identificação de qual protocolo que deve ser usado, então, a decorrer de cada pessoa. Acredito que é bem importante a gente estar trazendo esse assunto aqui, até porque o emagrecimento e a obesidade, eles são dois assuntos que caminham juntos, mas que, de fato, não são a mesma coisa, né? Hoje a gente pode entender que a obesidade, ela já é regulamentada como uma doença, então a OMS, né, já classifica a obesidade como uma doença, então a gente deve tratar sim a obesidade como uma doença. A gente precisa ter esse discernimento de que o emagrecimento, né, por vezes ele pode ser apenas estético ou relacionado à saúde da pessoa, mas que a obesidade ela realmente, né, hoje ela é classificada como uma doença. Então entendo que a gente tem que também classificar os tipos de emagrecimento quando a gente vai tratar ou vai auxiliar alguma pessoa. Legal,
esse processo. E nós sabemos, Bruno, que tem diversos tipos de obesidade, 1, 2, 3 e 4, né? Mas antes, os profissionais, principalmente na área da saúde, tanto o estabelecimento que vai vender o programa, vai fornecer um programa de emagrecimento, precisa ter dados, hein, Bruno? Tipo, cara, como está a população? Porque o que eu entendo, não adianta tu entender o fato só emagrecimento, mas entender o movimento que é o crescimento da obesidade num todo. Porque aí se torna mais nacional e global, Bruno. Exatamente. Então, o que é importante, né? A gente entender como fator preponderante ali, por que as pessoas precisam emagrecer. Né? Normalmente elas vão ao médico, os exames lá estão todos alterados, estão com uma gordura visceral, fora a gordura subcutânea, e o médico fala que ele precisa ter hábitos melhores, né? Saudáveis, implementar atividade física no seu dia a dia. A gente já sabe que a boa parte da população ainda é sedentária, né? E aí, trazendo um pouco de dados, mais de 60% da nossa população brasileira, ela se encontra com excesso de peso. 60%. Né? 60%. É então, elas já são pessoas que estão classificadas como sobrepeso. Não em obesidade, mas sobrepeso, né? Então, já é um fator bem relevante, né, para nossa sociedade. Então, que boa parte dessas pessoas que estão sobrepeso, elas não estão praticando... Ô, Bruno, nós poderíamos classificar essas pessoas como aquela pessoa que tem aquela barriguinha mais saliente, que tem, digamos... Exatamente. Os famosos colotes, poderíamos classificar assim? Exatamente. São essas pessoas que normalmente elas têm uma grande concentração de gordura visceral, né? Que já é um fator muito importante para doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, né? Isso vai gerar um certo risco para a saúde física da pessoa. Então, logicamente, tem associado outros fatores. O Diogo falou também, questão da saúde mental, né? Então, infere absolutamente. Que hoje não perde, galera. No final desse episódio, nós falaremos também como vai afetar toda essa parte de obesidade, emagrecimento, exercício lá na saúde mental para o bem e para a parte um pouco mais danosa. Adri, geralmente a galera, quanto de percentual busca o emagrecimento lá na academia, lá na Mova-se? Eu acredito que a gente deve ter aí em torno de 75%, 80% dos nossos alunos hoje que buscam emagrecimento, Diogo. E enquanto vocês falavam, eu acredito que a Mova-se, enquanto um estabelecimento de saúde, o nosso papel é fazer toda uma parte de conscientização, porque existem dois perfis de pessoas, né? Aquela que tomou uma pré-decisão e ela procura academia, e aquela que tem uma aversão ou até então ela não se sente segura para entrar naquele estabelecimento porque ela tem vergonha, porque ela pode, né, ter preconceitos aí sobre ela. Então eu acredito que hoje a maioria, né, o grande percentual dos nossos alunos é para emagrecimento e nós aí temos uma tarefa multi com esses alunos que entra a parte de conscientização e realmente entender que aquilo não é um projeto para perder aquele número de quilos, mas então um projeto para que seja para toda a vida dela. Muito bom. Então vamos lá, vamos entender como que funciona o emagrecimento, por que no começo lá, teoricamente, é fácil perder peso, mas é preciso entender alguns fatores de emagrecimento. Eu acho que a primeira parte é entender por que a pessoa busca emagrecimento. A primeira, o Bruno mencionou, Milena, a respeito de saúde, que, cara, aconteceu algum episódio, sei lá, tua diabetes tá muito elevada, deu algum episódio de a tua PA disparar demais, chegou lá a 20, a 21, a 22 e tu foi no médico e ele fez exames contigo e te relatou, cara, tu tá acima do peso, tem algum grau de obesidade. E a segunda, que não é daí que é uma pessoa que vai no médico, é estética. Que a pessoa ela começa agora a criar essa parte de olhar para ela mesmo e não se gostar. Às vezes a pessoa nem está tão obesa, ela tem algumas coisas que ela não gosta. E o outro lado também, né? A pessoa está bem acima do peso, então aí são os dois fatores, saúde e estética. Quando a gente traz esses dois fatores, tanto a saúde quanto a estética, a gente, quando faz os atendimentos lá e acaba conhecendo esse público, a gente consegue identificar, a Adri faz isso muito bem, né? Acaba tendo esse contato inicial com as pessoas que vêm
procurar o emagrecimento dentro da academia, dentro da Mova-se em questão, mas acredito que são 2 papéis, Diogo e Bruno, Adri, enfim, que a gente precisa estar observando. Quando é o fator estético, que ainda não chegou nesse patamar de sobrepeso, dessa gordura visceral muito visível, né? Que é só um sobrepeso que a pessoa se sente desconfortável ali com aqueles 2, 3 quilinhos a mais. Isso é um tipo de emagrecimento, né? A gente podemos classificar assim, é um tipo de emagrecimento que ele é realmente bem estético. Provavelmente ele não vai ser um fator determinante para a saúde dessa pessoa, né? Porém, o problema de daqui a pouco, o problema que eu encontro, assim, de daqui a pouco esses 2, 3, 4 quilinhos não serem resolvidos de forma muito rápida, né, ou não serem enxergados. Normalmente o que acontece é que essa pessoa, ela se sente desconfortável e outras pessoas que estão ao seu redor também começam a perceber, tu engordou 2, 3 quilinhos, acho que tu deu uma engordadinha. Isso acaba incomodando. Só que se a pessoa não se preocupa com isso de forma rápida ou não começa a se preocupar, buscar uma atividade física, dar uma controlada na sua alimentação, acaba que esses 2, 3 viram 10. Boa. E aí esses 10 viram o sobrepeso que o Bruno falou. E esses 10, eles passaram 1, 2, 3 meses. Aí eles acabam a ter diferença dentro da tua saúde. Os teus fatores fisiológicos começam a mudar. Mas acredito que antes de entrar a parte de tu ir no médico, de aumentar a tua frequência cardíaca, de aumentar a tua pressão arterial, de tu ter esse tipo de dificuldade, ele entra numa outra dificuldade, que é a dificuldade primordial do ser humano, que é a de locomoção. Quando a gente acaba ganhando esses 10 quilos a mais... Começa a ficar mais difícil. Começa tudo a ficar mais difícil. Subir a escada, né? dói o joelho. Começam a ter esses fatores bem biomecânicos, né? Tu não consegue mais te movimentar com a qualidade que tu te movimentava antes. E acredito que é aí que dá o grande boom nas pessoas. Pelo menos é isso que a gente encontra, né? Então, não estou conseguindo mais me movimentar, alguma coisa está acontecendo. E não é apenas cansaço. Exato, e aí a pessoa começa a perceber, mas isso aqui era tão fácil de fazer, por que tá tão difícil? E aí começa, assim, a correlacionar com esse sobrepeso. Acredito que esses são os primeiros sinais de alerta aí, que depois, né, obviamente, podem vir, se tu não te preocupar com esses sinais de alerta, podem vir, assim, a desencadear, então, a doença, né, a própria obesidade. Muito bom. Bruno, quando nós falamos de emagrecimento, a galera ela é muito focada, cara, qual a melhor dieta, qual o melhor treino para potencializar? Eu tenho 30 dias, 60 dias, eu tenho um casamento, eu tenho uma festa, eu tenho uma viagem, preciso emagrecer rápido. E nós, como profissionais, sabemos que existe uma primeira perca de peso ali que ela é voltada para água. Tu perde muita água no começo do teu treinamento e, de fato, o teu peso na balança diminui. Exatamente. Tem a questão da diferença da densidade, né, da gordura e da massa magra, mas voltando também em outros aspectos do emagrecimento, né? Se a gente colocar um gordinho para caminhar, ele tiver um déficit calórico, ele vai emagrecer. Mas isso que é importante falar, né, Bruno? É um emagrecimento, mas aí é peso, não é gordura propriamente dita, né? Exatamente. Tem aquela falsa... Principalmente no começo. Exatamente, no começo. Mas a gente tem que pensar, como a Milena falou, no emagrecimento saudável, né? A Milena deu alguns exemplos ali da pessoa que perde a locomoção, né? Ela não consegue fazer as atividades básicas do dia a dia com qualidade. Então, já começa a sobrecarregar as articulações pelo excesso de peso. A musculatura ela vai começar a atrofiar. Se a gente pegar uma pessoa que está um pouco sobrepeso, a gente vê aquela musculatura flácida, né? Não há um tônus muscular. Então, aquela musculatura está debilitada, está fragilizada. Então, também tem que ter um certo cuidado com que tipo de atividade física essa pessoa que está em condição de sobrepeso, qual é o tipo de atividade física que está adequada para o momento dela. E assim, as pessoas elas vão procurar também atividade física porque elas estão pré-diabéticas ou já estão numa diabetes tipo 2. Então, elas vão lá, recebem um exame de sangue, tá com uma concentração extremamente elevada de gordura no sangue, e aí já começa a gerar as preocupações, né? Aí também começa a entrar a parte alimentar também. As pessoas também esquecem da parte alimentar, que eu acho que muitas vezes, Diogo, vem até antes da atividade física. A parte alimentar nós vamos deixar para um terceiro passo, que nós vamos falar com mais detalhes para a galera entender. Mas o que é importante falar para a galera, Bruno, é entender
O que eu gosto de explicar e conversas para vender o nosso serviço, explicar tudo, que existem fases do emagrecimento que no começo a pessoa vai estar lá perdendo peso. Por que eu gosto de alinhar as expectativas? Porque vai ter um momento que ela não vai perder tanto peso. Que aí entra, né, o tipo de treinamento, entra a explicação lá da Adri. Exatamente, eu estava anotando aqui, dentro desta grande massa aí de alunos que nos procuram para o emagrecimento, sempre vem o aluno que ele decidiu, assim, mais ou menos naquele viés que a Milena trouxe ali, que foi aumentando gradativamente esse peso ali por mês, e ele se deparou ali com 10 quilos a mais, ou a gente recebe aquele aluno que mais ou menos o médico disse, ou agora tu emagrece ou tu morre, literalmente neste formato, assim, é imediato, agora tu precisa realizar isso, porque isso vai mudar ali os teus fatores de saúde. E aí, Diogo, quando eu recebo esses alunos e a gente começa uma conversa ali no WhatsApp, eu sempre pergunto primeiramente o objetivo. Quando ele me fala de emagrecimento, eu tento entender um pouco do todo, o que ele já fez, ou o que ele tem de conhecimento de atendimento de outros, talvez possíveis estabelecimentos ou não, que ele já teve. E ele sempre, normalmente a resposta é assim, não, eu quero fazer esse mês. E aí entra o que a Mova se traz hoje de diferencial, que é explicar para essa pessoa. Que aí são dados técnicos, pesquisas que nós conversamos sempre nos nossos treinamentos, para que de fato vocês entendam também, para poder ter uma clareza para a pessoa que precisa desse programa. Total. E aí ela fala, não, eu quero fazer um mês. Aí entra um segundo momento, que é a gente realmente fazer uma ligação, é realmente a gente pedir que ela venha até a Mova-se para que ela faça uma primeira anamnese, para que o professor então explique para ela e há então o alinhamento das expectativas da Mova-se junto a este programa. E hoje dentro da Mova-se os nossos programas, eles são voltados para 6 ou 12 meses. E o que a gente sempre deixa muito claro é que, por exemplo, eu desejo emagrecer 10 quilos. Isso não vai acontecer em 30 dias. Pode ser que aconteça um fenômeno aí e aconteça esses 10 dias, mas daí não está totalmente ligado de uma forma ou de uma perca totalmente saudável e que vá se construir a longo prazo esse emagrecimento. Essa clareza é importante. Milena, quando nós recebemos principalmente a galera que está numa obesidade daqui um pouco, vamos colocar até uma obesidade mórbida, talvez, ou vir descendo em grau 3, grau 2, que vai diminuindo essa obesidade, é importante ter uma anamnese, quanto mais dados melhores. Cara, como foi tua infância, se tu foi muito gordinho, como tu te alimentava, praticava exercício, fez esportes, teve patologia, teve lesão, por quê? Porque isso são dados de avaliação que tu vai saber, cara, essa pessoa não adquiriu adaptações fisiológicas, tanto anaeróbica, aeróbica, que ajude ela agora. Ao contrário também. Daqui um pouco, Bruno, o cara era jogador de vôlei e tá 10 anos parado e engordou 20 quilos. Porque tá bebendo, porque tá comendo de qualquer forma. Então, são casos diferentes, mas que tem que levar em consideração. Não, com certeza. Esse histórico da pessoa, ele faz total diferença, né? Hoje a gente entende que esse processo de obesidade mais grave, né? Tipo 3, 4, até mórbida, ele tá muito linkado a esse histórico e também a questões genéticas, né? Muitas vezes aí a gente acaba entendendo o porquê de algumas famílias, né? A família inteira, então, ter esse processo aí de obesidade ou de sobrepeso ou de tendência, Boa. Então, a esse aumento de peso. Às vezes as pessoas não entendem, né? Mas por que eu, né, sempre me cuidei? Por que eu, né, acabo tendo tanta tendência a engordar, a ganhar peso? Então, acaba que sim, tem esse fator genético, ele é importante, e também esse histórico, né, Diogo? Só trazendo um dado, Milena, quando tu fala de genética, pra galera entender, se tu herdou a parte genética gordinho, para todo mundo entender, ou acima do peso, a tua família, tu já vai nascer com 50% de células adiposas a mais que uma pessoa que não herdou. Então, Bruno, o trabalho já é diferente com essa pessoa. Já é bem diferente. Eu acredito que entra muito a parte psicológica, né? Principalmente na questão de treino, de entender a necessidade, né? E a conscientização. Acho que o papel do profissional de educação física é conscientizar, né? Porque que acontece? Uma pessoa sobrepeso, não vou nem entrar na obesidade, porque na obesidade é um grau já bem mais elevado e é bem mais complexo, mas vamos pegar sobrepeso. A gente já viu em questão de números que a boa parte da nossa população, mais de 50%, está sobrepeso.
Então, nada impede essas pessoas já entrarem num grau de obesidade grau 1, né? O que vai gerar esse acúmulo de gordura nessa pessoa? Provavelmente vai gerar inflamação. Essas inflamações podem acabar gerando o quê? Doenças autoimunes. E aí vão gerando uma série de outros fatores que vão ser importantes na saúde dessa pessoa. Então, que nem a Milena falou ali, as pessoas elas têm família, né? Então, o que eu vejo? Pessoas já com mais velhas, acima de 40 anos sendo pais, já estão sobrepeso e elas não conseguem fazer as atividades com os seus filhos, porque o excesso de peso está limitando, né? Na sua vida. Então, não é somente por fator... Acho que as pessoas já nem buscam mais tanto por fator estético, mas sim por questões de saúde. Pelo menos os alunos que eu recebo é por questão de saúde. Ou já tá com uma hérnia, né? E aí tá com dor, tá encostado no trabalho, ele não consegue fazer as atividades básicas do dia a dia, né? A Milena também recebe muito as pessoas que têm problema em se locomover. Então imagina tu ter dificuldade de colocar uma camiseta, né? Amarrar o tênis. Amarrar o tênis. Então imagina como é que fica a autoestima daquela pessoa. Então acho que vai muito além de fatores estéticos, né? Mas sim questões de saúde, né? E o quanto que nós como profissionais estamos, né, falando sobre essas questões de saúde. Não é somente aquela gordurinha ali, a famosa pochete ali, não. Gordura visceral, né? Então as pessoas estão morrendo, estão infartando. É uma coisa pra galera entender, Bruno. Explica pra galera o que é uma gordura visceral e subcutânea. Pra galera entender, porque às vezes não é muito claro. Pra nós é uma linguagem mais do cotidiano, mas pra galera entender. Exatamente. Gordura visceral é aquela gordura que fica acumulada entre os órgãos, né? Que essa é uma gordura extremamente... É bem mais difícil de eliminá-la. Normalmente vai ser eliminada através do treinamento de força, né? E aí nós temos a gordura subcutânea, né? Fica bem embaixo da pele e por muitas vezes a gente tem aquela gordura intramuscular, fica no meio do músculo, né? Então essa gordura é mais superficial e ela é mais fácil de ser eliminada. Mas, por exemplo, tá falando com o Diogo, né, Adrien? Nós tivemos uma aluna que infelizmente morreu nova, né? E ela foi por uma questão de apneia do sono. E aí depois a gente estudando um pouco mais, o que acontece? Ela era uma pessoa extremamente sobrepeso. Então o que a gente viu? O que acontece, né? Por que a gordura causa acúmulo de gordura nas vias aéreas superiores? Então acaba gerando um estreitamento da passagem de ar e essa pessoa, né, acabou morrendo por essa condição de obesidade. E aí? E uma aluna jovem, né, Bruno? Jovem. A gente tá falando de uma pessoa ela jovem. morreu dormindo também, né? Dormindo, por Foi conta dormindo exatamente da apneia. Então, olha o que a condição de saúde dela acabou levando. Exatamente. Então, eu acredito que a obesidade, ela engloba multifatores. Como nós falamos no começo aqui, cara, é locomoção, é saúde, é estética, é autoestima, é parte econômica. Então, tem muita coisa. E o nosso papel aqui é entender e fracionar, entender cada etapa. Porque não dá para generalizar. Eu quero trazer aqui, enquanto vocês estavam falando de fatores genéticos, né? De se vir ali todo um fator hereditário ali dentro da família. E acontece muito, um dos comentários que a gente mais vê no dia a dia, e quero trazer aqui para vocês explicarem para nossa audiência, que as pessoas falam muito assim: ai, a Milena come pão e ela não engorda. Mas se eu tomar um copo de água, eu engordo. Isso é uma das frases mais faladas. E aí, se isso tem a ver com o fator genético, não que o copo de água engorda, mas se vem dentro de todo esse assunto agora que vocês trouxeram em pauta nessa última parte. Exato. Então, nós vamos entrar agora, nós não falamos ainda do treinamento, fizemos uma introdução, mais ou menos para entender o que é o emagrecimento, mas só para finalizar, porque a primeira parte do emagrecimento, se a pessoa ela comer menos, ela já perde peso, porque ela diminuiu o quê? O déficit, ela está em déficit calórico. Então, ela está consumindo menos, porque nós temos uma taxa basal de emagrecimento e ela vai perder. Mas ela perde muito água. Gordura propriamente dita, ela perde muito pouco, porque ela não estimula o corpo dela, né, a queimar essa gordura, que nós vamos explicar com mais calma para poder entrar nessa parte. Diogo, quando se fala de emagrecimento, existem duas abordagens e às vezes até 2 protocolos, que tanto profissionais de educação física
quanto nutricionistas eles abordam, e aí podem, às vezes eles variam esses protocolos ou às vezes eles segmentam eles. Mas é o protocolo, às vezes, matemático e o protocolo metabólico, né? Exato. Então, são 2 protocolos diferentes, mas que, se unidos, eles também fazem, podem ter, então, seus benefícios. Mas quando tu traz isso, de esse primeiro momento, a pessoa parou, diminuiu a comida, né? Começou a fazer uma caminhada, ela emagreceu, esse seria o protocolo matemático, porque realmente teve um déficit calórico. Antes ela consumia um déficit calórico muito mais alto, né? Então ela consumia um número de X de calorias muito mais alto, e agora ela diminui, né, esse número de calorias ingerida. E ela acaba, então, tendo esse emagrecimento meio Perfeito. rápido. Mas é simplesmente matemática, né? Não interessa o que ela está ingerindo. Não interessa, eu posso estar ingerindo o pão lá que a Adri falou, mas se eu ingerir uma fatia de pão durante o dia inteiro, e aí sim eu ingeria um número X aí muito maior de calorias, ou sei lá, comia o saco de pão inteiro, vamos trazer um exemplo mais real, comia o saco de pão inteiro, eu não consegui emagrecer, passei a comer só uma fatia de pão durante o meu dia inteiro, eu vou emagrecer ou não vou? É claro que eu vou emagrecer, eu diminui muito. Exato. Né? Mas isso não significa que eu estou emagrecendo de uma forma saudável. Eu simplesmente diminui o que eu estava comendo. A mesma coisa, tem muitas pessoas que dizem assim, mas eu nem como muito. Eu almoço e janto. E deu. E não faço mais nenhuma refeição. Só que isso não significa, às vezes, se essa pessoa só almoçar e jantar, e ela diminuir totalmente aquilo que ela tá comendo, provavelmente ela vai ter um emagrecimento. Mas aí entra em alguns platôs depois, né? E aí a gente vai vir falar sobre isso. Mas só para as pessoas entenderem. E o emagrecimento metabólico, ele muda completamente. Que aí tu muda, então, realmente a tua distribuição do que tu vai estar comendo e de o que tu vai estar gastando. E aí entra uma parte bem importante, que são as nossas vias energéticas. Então, como a gente está transformando aquilo que a gente come em energia e como essa energia ela é sintetizada em aquilo que a gente, então, né, coloca para fora. A gente acaba usando como fonte de energia e acaba gastando. E aí a gente também vai ter esse débito calórico. Então, acho que é importante a gente entender essas 2 formas de protocolo. Essa clareza é importante pra galera porque, cara, é uma confusão sobre emagrecimento. E aí, quando tu fala de dieta, a Adri também pode falar a respeito disso, é que os alimentos que tu consome e diminui, eles vão de encontro a muita coisa, principalmente ao quê? A resistência e sensibilidade à insulina. Então, cara, quanto mais carboidrato tu comer, tu vai começar a estimular mais a tua insulina para captar glicose. Então, as quantidades, a nutricionista que for fazer a tua dieta, ela precisa ter estratégias, né? Tanto para low carb, quanto high carb daqui um pouco, e também consumo de proteína. O que é importante entender? Quando esse carboidrato ele cai no estômago, ele vai ter o quê? Ele vai ter agora um consumo também agora, ou melhor, ele vai estimular outras enzimas no estômago para que de fato entre para o intestino, que leve ali sódio também e começa agora o potencial de ação para estimular o quê? Hormônios de saciedade. Aí entra lá leptina, tem grelina, tem CCK, tem vários hormônios que vão estimular o teu hipotálamo para começar a mandar um sinal agora de saciedade ou ao contrário. Então, a nutricionista ela precisa ter um conhecimento básico de fisiologia para que, de fato, ela faça uma dieta crescente de não diminuir tanto carboidrato e aumentar tanto a proteína e vir numa crescente para que o teu organismo absorva mais ou menos. Então, por isso que é importante entender. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que precisa emagrecer, tá? Ela vai diminuir carbo, ela vai aumentar um pouco a proteína. Por que a proteína é importante? Porque a proteína, ela entra no estômago e agora ela começa, ela diminui o pH bastante e distende mais o quê? O teu intestino, duodeno. E isso começa a estimular muito mais os teus hormônios a ponto de dizer pro teu cérebro assim, o hipotálamo, cara, tá legal, fica aí, tá muito bom. A saciedade aumenta. Então, as fibras, né, Diogo? Fibras também. Também ajuda. Elas entram nesse mesmo processo da proteína. Exatamente. Então, essa fisiologia de estimulação hormonal, do que comer, também é importante para entrar no treinamento. Se nós não entender a base disso
de como estimula o hormônio, do que a pessoa tá comendo, que nós cobramos bastante. Cara, como tá a tua dieta? O que tu tá comendo? Ah, eu tô fazendo jejum intermitente para treinar, que nós vamos falar no próximo. Confere isso, hein, Bruno? Geralmente é assim que acontece. Exatamente, tu falou ali da leptina, né? Ela também é uma reguladora da respiração, então ela tem um efeito bem importante, exatamente, bem importante na respiração. Então, se a gente não tiver um treinamento adequado ali, a gente vai ter alterações fisiológicas e mecânicas também que vão afetar na respiração. Então, são várias questões que são importantes, né? E que nem bem o Diogo falou, o nutricionista ele vai ter que ter um conhecimento básico de fisiologia, mas assim como o profissional de educação física, Perfeito. Né? Então, porque a pessoa que está sobrepeso, ainda mais a pessoa que está obesa, ela está com os hormônios totalmente desregulados. A gente vai precisar trabalhar, estimular e ainda saber a intensidade e o volume de treino adequado que vai ser o mais ideal para aquele aluno, para aquele cliente, né? Então, são vários fatores que tem que ter a importância, né? Hoje, poucos profissionais também solicitam exames, né? De sangue. Então, também é importante marcador biológico. E o mais importante também, Diogo, ter essa união de trabalho com o nutricionista. Não adianta vir a pessoa sobrepeso, o obeso mesmo ali, né? E não tiver acompanhamento nutricional. Perfeito. Porque muito improvável que vá ocorrer o emagrecimento da maneira correta. Ou pode ocorrer e começar a acontecer platô, que é o que mais acontece, Adri. E trazendo para dentro das nossas salas de treinamento, né, Diogo? Eu acredito que eu vejo muito vocês orientarem os nossos alunos que o que acontece? Se essa pessoa não veio, talvez, de uma indicação médica e por algum problema muito maior de saúde, elas começam na Mova-se, aí elas começam bruscamente a reduzir as suas refeições, as suas alimentações. E quando vocês querem, de fato, executar o treino, seja no final da primeira semana, segunda semana, esse aluno não consegue nem treinar. E aí a gente passa a descobrir que essa pessoa tá mais cansada, que essa pessoa tá dormindo menos, ou que inclusive essa pessoa, por conta, Diogo, resolveu fazer o jejum, e aí elas vêm na recepção, a gente tenta fazer uma abordagem, porque é de extrema importância que ela tenha, assim, um acompanhamento nutricional, mas eu gosto muito quando o Diogo, às vezes, dá algumas explicações pro aluno que ele, se fosse ele hoje começando a emagrecer, ele primeiro iria treinar 1 mês, criar adaptações e então depois começar estratégias aí dentro da alimentação dele, porque quando uma pessoa vem nos procurar para emagrecimento, começa o treino, começam muitos fatores diferentes na vida dela. Ela fica mais cansada, talvez por causa do treino. Ela entra naquela quase que fissura, né, por querer aquele X número de quilos imediato. Não que isso talvez antes não incomodava ela, mas agora ela resolveu que isso é o projeto da vida dela. É como começar a estudar querendo fazer doutorado. Exatamente. Tu já quer fazer o doutorado e tu não formou nem no ensino médio, tu não tá nem na faculdade. Então, por isso é importante entender. E já ligando com o treinamento de força para responder tua pergunta anterior, Adri, treinamento de força e aeróbica, eles criam adaptações fisiológicas que levam ao emagrecimento. A única forma de emagrecer de fato é oxidando gordura. Precisamos oxidar gordura com as adaptações fisiológicas. E isso acontece aonde? Na mitocôndria. Precisamos, Milena. Então, assim, cara, com a dieta tu vai emagrecer? Vai. Mas vai perder muita água. O teu peso vai baixar. Mas a tua gordura provavelmente não. Tu precisa estimular o teu corpo, estimular com exercício. E aí, já trazendo um dado, Milena, que o jejum, muitas pessoas fazem jejum antes de treinar e não existe pesquisa até hoje que comprova que existe um aumento muito grande. Os estudos mostram que sabe quantas calorias aumentam no jejum? 30 calorias. Aí a pessoa passa mal, não tem força, o ânimo dela tá lá embaixo, tá cansada para aumentar, potencializar 30 calorias, Milena. Diogo, enquanto a Adri falava e agora tu traz, né, de encontro com o jejum, o que o jejum ele faz? Tu para de comer, né? Se tu para de comer, para de entrar, então, os nutrientes e as vitaminas. Eu queria trazer aqui uma ênfase para as vitaminas. Quando a gente diz que o nosso aluno, ele acaba se sentindo muito cansado, ele não consegue realizar o treino, são diversos fatores, né? Tem, então, os fatores externos, mas sim os fatores internos. E as vitaminas, elas são muito ligadas a isso. Quando o Bruno pede lá os marcadores biológicos, ele precisa entender, então, como tá a B12, como tá a vitamina
vitamina D, como todas essas principais vitaminas que elas vão fazer, então, que elas vão ter um papel importante na hora da gente conseguir, então, realizar o nosso treino para o nosso aluno. Porque se ele não tiver com esses marcadores biológicos regulados, provavelmente a gente vai sim ter esse déficit na hora da energia do nosso aluno. Ele vai acabar perdendo energia e não conseguindo, então, realizar o treino. Perfeito. Claro, vai ter toda a questão, então, do que ele está ingerindo. Então, a ingestão... Porque na maioria das vezes, Milena, para completar, e tu vai dizer também a respeito disso, a pessoa ela já vem num déficit no dia dela, ela não aumentou para fazer um jejum. Exato, porque quando tu vai fazer um jejum, tu vai precisar desse déficit, desse aumento, né? Para assim não causar um déficit tão grande para que a pessoa não consiga, então, se mexer. Quando a gente fala de treino, de se movimentar, né? Quando a gente está se movimentando, a gente vai ter um gasto. Mas a gente só gasta aquilo que a gente tem. Né? Perfeito, Vamos lá. exatamente. A gente só vai gastar aquilo que a gente tem. Se a gente não tem ali, então... Aí as pessoas dizem pra nós, né? Às vezes no meio do treino, mas eu tenho um monte de reservas, né? Sim. Porque tá com aquele sobrepeso, com aquela gordurinha. Mas ela não é aquela reserva, não é dessa reserva que a gente tá falando. A depender do treino, né? A gente vai precisar, então, que essa pessoa ela tenha um consumo, às vezes, ali maior, então, também de carboidratos, para que ela possa, então, exercer esse treino, fazer esse treino. E a proteína também, ela entra muito dentro disso. Quando a gente fala de um treino mais resistido, de um treino de força, a gente vai precisar, então, da proteína, porque a quebra da proteína também vai ser muito importante para ela conseguir desenvolver essa força dentro do treinamento. E eu e o Bruno, a gente tem, principalmente nós que hoje estamos muito dentro da sala ainda, a gente acaba enfrentando muito esses problemas, né? Porque esses reguladores hormonais também, esses reguladores de vitaminas, esses reguladores do que a pessoa está ingerindo, eles vão interferir diretamente no treinamento. Ô, Meio, uma coisa importante, só pra tu falar de quebra de proteína pra galera entender. Quando a Milena fala de quebra de proteína, quer dizer que tu tá usando a tua proteína que tu não poderia. Tu tá quebrando, que a proteína é pra construção do músculo, né? Aí tu começa a quebrar uma proteína que, cara, não seria tão interessante, né? Isso que é importante a galera entender. Tu tá num déficit tão grande de jejum, daqui um pouco de carbo, que tu começa a usar a tua proteína que não deveria. Aquilo que deveria te aumentar, no caso, aumentar a tua musculatura, tu tá quebrando antes. Exato, né? Exatamente. Então, quando o Diogo fala, nesse primeiro momento, eu não mexeria na minha alimentação, mexeria só no meu treino, né? É um fator importante. E às vezes a mesma coisa ao contrário. Às vezes as pessoas elas já começam nesse processo de emagrecimento lá com a Nutri e depois entram no treino. Associar os dois é muito importante, mas às vezes pelo menos eu regularizar, né? Entender o que eu tô comendo, o que eu tô ingerindo e o que eu tô gastando vai ser mais importante do que eu começar tudo junto, né? Perfeito. Começar tudo junto às vezes vai fazer com que eu sempre digo tenha... que não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. É muita adaptação, cara. E Bruno, aí entra o que nós conversamos bastante sobre adaptação ao treino e essas adaptações, o que tu vai construir na parte fisiológica. Exatamente. Até fiz uma anotação, coloquei como obrigatório, né? A questão da abordagem do treino e o tipo de adaptação, né? Boa. Para o momento do aluno. Mas só voltar um pouco, né? Como a Milena falou, tem que ser em consenso que tem que ter essa abordagem conjunta com o nutricionista. Porque o que acontece? Olhando para a população brasileira de novo, a população brasileira não tem bons hábitos alimentares, saudáveis. Então as crianças, a maioria das famílias, elas não são ensinadas a comer saudável. Então a criança só vai comer aquilo que é oferecido a ela. Se os pais pedem iFood todo dia, ela vai comer iFood. Então passa também por uma reeducação alimentar, para ter bons hábitos alimentares. E dentro da Movas a gente faz muito bem isso, né, Milena? A gente acaba instigando os alunos a procurarem um acompanhamento nutricional, porque a gente trabalha com a entrega do resultado desse cliente. Então, por muitas vezes a gente está com um aluno que está sobrepeso, mas ele tem dores nas articulações, dores no corpo. E isso pode ser devido aos marcadores biológicos estarem totalmente alterados. E se eu não tiver os marcadores, como é que eu vou prescrever um treinamento para esse meu aluno? Daqui a pouco eu vou colocar uma maior tensão mecânica lá numa articulação e já está sobrecarregada por conta do excesso de peso, né? Daqui a pouco ele já tem uma doença autoimune, uma artrite, enfim. Daqui a pouco já está com uma hérnia ali, mas ele não fez um exame de imagem, ainda não atacou, coloca um pouco mais de sobrecarga. Deu aquele problema e a culpa vai ser da atividade física. Então, Diogo, com tudo isso que eu tenho para te falar, a abordagem do treino ela tem que ser muito cuidadosa e muito específica para esse aluno. Porque quantos
quantas pessoas gordinhas mesmo desistem nas primeiras semanas de treino. E uma coisa que é importante agora falando do treino, vamos entrar no treino agora, galera. O treino é muito importante porque é aí que vai fazer o cara desistir ou continuar. Por quê? Quando tu cria um treinamento, uma prescrição de exercícios para o emagrecimento, para a oxidação de gordura, tu tem que pensar, cara, o que eu estou estimulando no corpo que leva a lipólise e leva a oxidação da gordura. A lipólise é quando quebra o ácido graxo lá e depois vai lá para a mitocôndria, acontece o processo da beta-oxidação ou já está direto na via aeróbica e vai ser oxidado pela mitocôndria. Bom, vamos lá. Se tu não calcular a intensidade de estímulo para a pessoa que está acima do peso, tu está começando agora a inibir os hormônios dela. Quando tu tem agora uma prescrição mais assertiva de intensidade, tu começa agora a estimular os hormônios e deixar essa pessoa sempre estimulada entre estímulo e recuperação. Não, isso está muito ligado, quando fala de estímulo hormonal, muito ligado à adrenalina, noradrenalina e também ao cortisol, né? Que são, então, esses hormônios que, se liberados ou se estimulados de forma incorreta ou de forma exacerbada, eles vão acabar te inibindo, eles vão acabar não deixando, então, tu nem ter vontade, sabe aquela vontade de treinar? Porque se tu for pensar o que tu tá falando aí, vai direto que assim, cara, aí não é um treino, é uma agressão. Se for muita intensidade, né? Qualquer tipo, se for demais, é uma agressão. Então, essas partes são muito interessantes. Só para explicar pra galera como que acontece uma lipólise, que é a quebra lá do ácido graxo. Cara, tu precisa estimular o teu corpo, que é com exercício, principalmente exercícios multiarticulares. Não farei isolados nesse primeiro momento. Por quê? Porque isso gera um maior esforço dentro da capacidade de cada aluno, vai fazer com que ele estimule noradrenalina, adrenalina e outros hormônios, vai fazer com que haja lá, estimulando até insulina e outros hormônios também, que ele haja na célula, que entre dentro da célula, que quebre esse ácido graxo, porque eles são 3-glicerol, né? 3 ácido graxo e 1 glicerol. Então ele quebra no meio. Se quebrou, fica muito mais fácil, né, de levar para a beta-oxidação ou levar diretamente lá para a mitocôndria e assim oxidar. Então, é por isso que o exercício ele precisa ter uma intensidade e precisam ser os exercícios corretos para estimular o teu organismo a produzir isso. Diogo, quando tu fala de exercícios corretos, né, e fala de todo esse processo da quebra da lipólise, né, do ácido graxo, a gente começa a pensar também em como ele chega, então, para essa oxidação, né, como ele vai chegar lá. Tem que ser transportado, né? Não falei disso, mas tem que ser transportado. Porque precisa ser transportado, ele é transportado pelo sangue, né? Exato. Então, se a gente não tiver, então, aí, capilares, né, suficientes para que chegue lá nessa mitocôndria, a gente com certeza não vai conseguir ter, então, um resultado tão assertivo. É aquela mesma questão. Tô colocando vitamina para dentro. Tá faltando B12. Tô fazendo a injeção, tô ingerindo B12. Mas se não tiver uma boa absorção, exato, não adianta nada. E quando a Milena fala ali, galera, que o sangue vai transportar, antes disso ainda tem a albumina que pega a gordura, leva pro sangue, porque o sangue, né, contém água e a gordura não pode se... É a mesma coisa colocar um óleo lá na tua panela que vai cozinhar alguma coisa, massa, alguma coisa, e o óleo não se mistura com a água, Bruno. Então, é importante ter... Por que é importante entender todo esse processo? Porque não é assim... Tu treinou, pegou oxigênio, emagreceu. Não vai oxidar. Tem todo um processo, né? Fez o supino, já tô emagrecendo. Não, tem todo um processo. Tem todo um processo e aí, né, Diogo, Milena e Adri, entra na questão do profissional explicar. Acho que a grande maioria dos alunos, nenhum sabe como ocorre de fato o emagrecimento. Por muitas vezes as pessoas acham que deixar de comer vai emagrecer. Exato. E aí entra outra parte do treino também, que é a parte agora, o que tu está criando com o treino de força e aeróbico para que de fato aconteça emagrecimento. Vamos lá, Segura aí um pouquinho. Eu quero fazer um pedido aqui. Esse podcast ele vai precisar, Diogo, esse episódio vai precisar chegar a mais pessoas, para que as pessoas de fato entendam o que é de fato o emagrecimento. Então a gente vai pedir aí que o pessoal dê o seu like, que o pessoal compartilhe, então, e siga o nosso canal. Mas o adendo que eu quero fazer aqui... Deixa teu like, siga nós.
que eu quero deixar aqui é que eu tô olhando pra vocês três e eu tô pensando, vocês não fizeram educação física? Vocês não ensinam as pessoas só a suar? Exato. Não é essa educação física que a gente está discutindo hoje, aqui, agora, nesse episódio, é uma educação física que vai além. Vocês estão falando de todo um processo como ele acontece. Até então, as pessoas que olham os profissionais hoje de educação física em uma academia, eles imaginam que o cara tá lá para passar um supino, uma remada, mandar fazer um hit na esteira, na bike. E aí eu anotei aqui, como que a Mova-se, então, se preparou, Diogo, para atender essa demanda desde então de emagrecimento? E toda essa discussão que vocês estão trazendo aqui na mesa é o que, de fato, faz com que a nossa entrega enquanto empresa, que o Bruno muito bem falou há pouco, sobre a entrega dos resultados, e eu quero fazer essa pausa bem no meio mesmo, porque, enfim, que as pessoas entendam que educação física não é só fazer as pessoas suar, que emagrecimento não é só sobre aquele exercício, aquela finalidade XY que é colocada lá na sala, que todo esse conteúdo que vocês estão trazendo aqui hoje, a gente também vai encontrar lá na faculdade, na universidade, mas não nos detalhes que vocês estão trazendo aqui, acoplando isso bem para a prática da nossa sala, e que dentro disso a Mova se faz as discussões dos casos de seus alunos. E é por isso que vocês estão nesse nível altíssimo aqui hoje de discussão de emagrecimento. Exato, muito bom, André. Acho que isso é importante para as pessoas que olharem esse episódio ficarem com mais clareza, terem mais informações e também podem pesquisar também para deixar perguntas para que a gente possa ir ferver mais a cabeça, para que a gente possa buscar ainda mais, né, informações para passar. Exatamente. Então, é importante entender quais as adaptações do treinamento de força e aeróbico vão acontecer. Galera, vamos lá. Para acontecer a queimar a gordura, tu eliminar, não é só quebrar é uma coisa, quebrou, tá? E agora faz com a quebra? É a mesma coisa que quebrou um copo, precisa juntar, eliminar, jogar no lixo para eliminar. Gordura é a mesma coisa, quebra e elimina. Precisamos de mitocôndria. Como que nós aumentamos isso? Com o treinamento. Qual treinamento? Principalmente aeróbico ou aeróbio. Qualquer rota aeróbica vai aumentar a tua densidade da mitocôndria, que é o volume dela, e a tua biogênese, que é o aumento das mitocôndrias. Ah, Diogo, o treinamento de força ele não aumenta. Aumenta, mas a magnitude é menor. Ah, tem benefícios do treinamento aeróbico? Com certeza. Então, quando tu começa agora a depletar glicogênio, tu começa também agora a aumentar mitocôndria, a oxidação de gordura, ela começa a acontecer agora com mais qualidade, com maior magnitude. Exatamente. Isso também por conta da respiração celular, né, que acontece. Exatamente. Então, que é na mitocôndria, né? Que é dentro da mitocôndria que acontece. Então, acho que a gente precisa trazer também essas informações. E aí é por isso, a respiração celular tá ligado a oxigênio. Quando a gente fala de via aeróbica, qual as principais diferenças da via anaeróbica e da via aeróbica? E aí tem as suas difusões, né? Mas a via aeróbica, aero, então a gente usa muito a respiração, a nossa respiração, né? Quando entra, então, esse oxigênio para dentro do nosso corpo. E a via anaeróbica, então, é quando a gente trabalha ali mais a parte, se for pensar a parte mais muscular localizada até, né? A gente não usa tanto a via aeróbica como fonte de energia, mas a gente usa mais a fonte, né? A fonte da força mesmo. Então, se a gente for identificar, então, o que é uma coisa e o que é a outra, até pra gente entender. Aí o Diogo traz, né? Mas não dá pra fazer, então, o treino anaeróbico, o treino de força resistente lá, pra eu conseguir emagrecer? Aí fica os dois questionamentos. Qual o melhor? Mas eu diria que não é qual o melhor, né, Diogo? São adaptações diferentes. Quando Exato. colocar? Então, por isso a Adri trouxe lá como que a gente desenvolveu aí os nossos protocolos até de emagrecimento, né? Com os alunos que a gente já tem. Acho que a primeira identificação a gente já falou lá, Adri, que é o início, identificar, né? Então, qual o tipo de emagrecimento, qual o estágio que essa pessoa tá, fazer as avaliações, então, como o Diogo trouxe. Então, fazendo toda uma ressíntese, né? A identificação lá desse histórico desse nosso aluno, depois entender a parte biomecânica, que foi o que o Bruno trouxe bastante ali, então entender como tá essa articulação, como tá o nível também de inflamação nessas articulações e nesse tecido, e aí então a gente traz como dividir, como segmentar, então, o treino dessa pessoa para que a gente consiga
ter o resultado do emagrecimento. Mas entendo, então, que tanto a via aeróbica quanto a via anaeróbica, elas vão sim te trazer emagrecimento. Agora é quando colocar elas, né? Como fazer um programa de treinamento que eu coloque a predomine, porque a gente não vai desligar nenhuma via, mas quando que eu vou predominar a via que eu vou estar utilizando com o meu aluno. A verdade é que o profissional precisa ter a clareza das adaptações. Por quê? Cara, vamos lá, risco de saúde. A pessoa precisa emagrecer, ela precisa perder peso, tanto para saúde mental ou física. Vamos lá. Cara, ele precisa saber que o treino aeróbico produz muito mais mitocôndria que leva ao emagrecimento. Se ele tá predominando muita força e nada de aeróbico, ele tá atrasando o processo de emagrecimento da pessoa. Então, o profissional ele precisa ter, Diogo, mas eu não posso fazer anaeróbico. Claro que deve fazer, porque tu aumenta ali a tua taxa de produção de força, tu aumenta a tua taxa metabólica basal, tu aumenta depois o teu EPOC, que é onde tu vai consumir ali gordura fora do treino. Não é tão significante o EPOC, já tem estudos mostrando isso, mas acontece sim. Então é preciso o profissional avaliar isso, porque ele cria adaptações fisiológicas. Aí eu respondo a pergunta da Ada, que ela perguntou por que uma pessoa pode comer pão e a outra não. Porque ela tem muito mais mitocôndria, o VO2 máximo dela é muito mais alto, que a gente nem falamos de VO2 máximo, mas para a galera entender, é o quanto a pessoa consegue consumir de oxigênio e também metabolizar o mesmo, para as pessoas entenderem. Então, tudo isso tem que levar em consideração para dizer, cara, tu tem que segurar o teu pão. Não, tu, cara, pode comer aí, de repente vai causar uma inflamação. Aí, Diogo, essa adaptação que tu falou do VO2 é importante no processo de emagrecimento. Então, antes de tu fazer um treinamento intervalado lá, que é onde muitas pessoas acabam errando na prescrição de treino, Diogo, que colocam uma pessoa sobrepeso, sem adaptação nenhuma, num treinamento intervalado na esteira. A pessoa, nem tem uma boa capacidade de Aí entra a força. Entra a força. O cara nem tem uma boa capacidade de captar o oxigênio da atmosfera e metabolizar isso como fonte de energia. Então, as pessoas acabam errando porque, o HIIT gera mais resultado, emagrece mais. Mas por quê? Interpretação, Bruno. Exatamente. Então, isso que é importante, Milena, também, interpretar. Cara, o HIIT, ele é muito bom para emagrecimento. Tá, mas a pessoa tem a capacidade de fazer uma esteira? Vai ser uma bike, vai ser um air bike, vai ser um HIIT na corda naval. Vai ser um HIIT daqui um pouco, sei lá, de exercício de força. Então, isso é importante entender, porque, cara, quando tu começa a depletar glicogênio agora, tu começa a estimular a parte hormonal também, começa a estimular outros hormônios, e agora tu começa a fazer com a depletação de glicogênio que aumente as mitocôndrias, porque é tempo, né? E tu falou de aeróbico, tu consegue respirar mais. Quando é bem anaeróbico ali, tem a via da glicose, né? Que é o anaeróbico lático, não é alático, é anaeróbico lático. A via da glicose. Então, essa via, ela é anaeróbica, Milena. Então, ela produz e ela não dura muito tempo. Se ela tá durando muito tempo, quer dizer que tá entrando numa outra via, não predomina. Isso é importante a galera entender. Tu falou de sistema energético. Cada sistema vai produzir uma adaptação para mais ou para menos. Mais mitocôndria, mais força. E é importante entender também, para me finalizar aqui agora, que tu tá trabalhando na fase concêntrica, musculação, treinamento de força, também há depletação e emagrecimento, mas é baixa depois que acontecem as repercussões. Se eu fosse elencar aqui num processo de emagrecimento, que nem o Bruno trouxe ali, né, os HIITs, a gente acabou começando a falar sobre VO2 máximo, sobre VO2, né, a gente precisa entender, então, quando que a gente vai estimular isso, qual a quantidade que a gente vai estimular isso, mas quando a gente vai fazer um protocolo de emagrecimento, preciso emagrecer alguém de forma rápida, eu vou precisar, sim, dessa quebra, na verdade, dessa eliminação de gordura, né? Então, eu vou precisar ter esse estímulo ali de capilares, de mitocôndrias, para que aconteça, então, essa oxidação de gordura. Quando a gente fala de um treino um pouco mais oxidativo, é disso que a gente está falando. A gente quer, né, ter essa oxidação de gordura, a gente quer... Focado na gordura, hein, Milena? Isso é importante a galera entender. Focado na gordura, porque aí entram, então, as discussões do que a gente está emagrecendo, né? Do que a gente está
tá perdendo? Às vezes as pessoas olham na balança lá, como tu bem disse no início, tá perdendo muita água, tá perdendo muito esse inchaço, né, que às vezes a pessoa tem inicial. Então tá perdendo muita essa água, e aí depois então entra nessa quebra de gordura. Mas eu entendo que o tempo de treino, quanto tempo para eu conseguir emagrecer uma pessoa, quanto tempo para eu ter qualidade nesse emagrecimento, são coisas diferentes. Para eu emagrecer uma pessoa, ali 1-2 meses eu já vou conseguir ter um resultado de emagrecimento. Agora, para eu emagrecer uma pessoa de forma saudável, ter ali uma nova conscientização do que ela tá se alimentando, conscientização de treino, e aí eu acho que entra um papel importante do profissional de educação física, que na hora dessa prescrição de treinamento, ele vai ter que, então, também adaptar essa pessoa àquilo que ela está treinando, como ela está treinando, para que a gente não entre em alguns platôs de emagrecimento, mas que a gente também não cause ali grandes dores nessa pessoa inicial, porque treinar já não é algo muito simples, não é algo muito fácil. Se a gente causar muita dor nessa pessoa, provavelmente muitos processos inflamatórios, muitos rompimentos de fibra, como que isso vai? Aí acontece, né, o EPOC, depois que o Diogo falou também, vai acontecer. A magnitude não é tão grande, minha perca de peso não é tão grande, mas a minha dor pós-treino, ela é. Né? Exatamente. Então, quando a gente entende ali quando que a gente está trabalhando fase concêntrica, fase excêntrica, a gente vai causar mais dores também nesse aluno também. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Tô causando mais dor? Não tô causando? Esse aluno com muita dor, ele volta na próxima aula? Ele segue durante um mês de treinamento? Acho que a Adi pode ir. E aí eu quero trazer aqui, Diogo, uma pergunta bem pertinente para a Milena e para o Bruno, que aí dão hoje um maior número de aulas dentro da Mova-se, que recebem e que avaliam muitos alunos, dentro de sobrepeso que a gente falou, obesidade, e aí vocês estão falando das vias. Quando vocês recebem muitos alunos, eles vêm com alguns adendos já que o médico ou a Nutri mandou fazer cardio, porque o cardio é que vai emagrecer, Diogo, lá dentro do programa de emagrecimento. Mas aí vem as pré-avaliações que vocês fazem por protocolo hoje, né, dentro da Mova-se. E vocês sabem, justamente que o Bruno deu alguns exemplos aqui, a Milena também trouxe, esta pessoa não tem uma condição nesse momento físico, porque em alguns momentos ela não consegue nem se movimentar. E aí eu já recebi muitas pessoas também lá na Mova-se que elas não conseguiam dizer por sobrepeso que elas queriam emagrecer, mas elas chegam com uma dor que incomoda naquele primeiro momento, que é a parte articular, é a famosa dor no joelho, ou então eu tenho dificuldade para dormir. Então já aconteceu de chegar em casos na Mova-se que a pessoa não usou eu quero emagrecer, eu quero ficar sem a minha dor, eu quero dormir melhor. E aí como que vocês fazem esta abordagem, né, que inicialmente a gente sabe, né, visualmente que é emagrecimento, mas a pessoa às vezes não assumiu, e aí tem a outra pessoa que ela vem que ela quer o cardio, mas naquele momento vocês têm que montar o melhor planejamento de treino para ela. Pode ir. A Milena vai começar e depois eu vou trazer outras coisas pertinentes. Eu acho que eu e o Bruno, a gente trabalha de fórmulas bem próximas, assim, nesse sentido. Primeira coisa é o esclarecimento, né? Acredito que o esclarecimento, fazer com que o aluno entenda o que realmente está acontecendo com ele. Primeira coisa, a gente precisa esclarecer o que, por mais que ele venha buscar algo, né, como tu disse, e ele vem e nos diz uma coisa, mas a gente entende nas entrelinhas que a gente precisa fazer um trabalho muito mais global em relação à melhora geral dele, né? Então, quando a pessoa chega lá com alguma dor específica, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pelo menos dar uma melhorada nessa dor, é pelo menos voltar a mobilizar aquela articulação que daqui a pouco está sem o movimento. A gente precisa, então, fazer uma avaliação funcional inicial nesse aluno para ver o que a gente precisa, assim, inicialmente, daqui a pouco soltar alguma musculatura, daqui a pouco devolver a função de algum músculo mais específico, ou tirar aquela contratura, eliminar aquela contratura daquela musculatura que está inibindo aquela articulação de fazer o seu movimento. Talvez esse seria o nosso primeiro trabalho ali inicial com aquela pessoa, né? E às vezes isso é muito rápido, às vezes a gente consegue, né, resolver isso de forma, às vezes até com um treino, um único treino a gente consegue resolver esse problema. E aí então a gente entra, ou pelo menos causar uma melhora momentânea nisso. E aí depois a gente entra num processo que, de novo, com o esclarecimento, né, de mostrar para a pessoa, olha, nesse momento eu vou precisar criar algumas adaptações contigo para depois eu entrar num treino mais de cardio. Ou ao contrário,
como tu já tá precisando, para melhorar essa tua dor, eu vou precisar dar uma diminuída, então, nesse nosso peso. Então, pra gente diminuir esse peso, eu vou precisar daqui a pouco trabalhar em alguns momentos, né, adaptando aquilo que tu consegue fazer, para a gente ter esse déficit calórico, a gente conseguir baixar esse sobrepeso para realmente ir melhorando essa dor. E aí depois, essa pessoa que já vem com essa prescrição, olha, precisa treinar cardio, é isso que tu precisa fazer para te emagrecer, que é o que acontece, né, muitas vezes, vindo aí de alguns profissionais, aí eu preciso realmente ter a clareza daquilo que a pessoa pode ou deve fazer. A então, verdade também, né, Milena? Se for pensar, por mais que a pessoa avalie que tu não possa fazer, tu tem que estimular também, Bruno. Então, o momento mais difícil é esclarecer tudo que tu falou, mas também tem que dar o estímulo pro cara. Não adianta tu ficar só na reabilitação, porque daí não causa, tu melhora a dor dela, mas não emagrece nada. Então, tem que sempre pensar, né? É a dor ou daqui a um pouco é um risco de saúde, ou os dois juntos. Então, tem que estimular também, né? A ponto que não machuca a pessoa. Exatamente. Eu ainda sou a favor das pessoas praticarem qualquer tipo de atividade física. Prefiro que elas realizem alguma coisa do que não realizem nada, mas... Aí entra aquela parte, né, que... nutrição... O Diogo falou tudo no início. O nutricionista, ele tem que entender um pouco de fisiologia, básica, né? E tem entendimento de diferenças de treinamento. Eu acho que as pessoas, os profissionais dessa área, eles não têm o conhecimento. Vou trazer um pouco a hipertrofia. Grandes nutricionistas ali que acabam já trabalharam com alguns dos nossos alunos, eles acham que para promover hipertrofia só a musculação tradicional. Máquina. Basicamente máquina, que o nosso tipo de treinamento ele não vai proporcionar a hipertrofia. Então já entra num erro de conceito da parte do treinamento. Aí lógico, nós, Milena, quando estamos em sala, vem o nosso papel de explicar as diferenças entre os treinamentos e que nós temos as ferramentas necessárias para promover a hipertrofia e o emagrecimento. E aí quando vem o gordinho... Tá, vamos lá então, polêmica. Peso livre ou máquina? Cara, assim... E aí, peso livre ou máquina? Aí, Diogo, o que adianta? O que adianta tu ter as ferramentas, mas não sabe utilizar a intensidade? Mas o que tu acha no teu conhecimento, Bruno, pra galera entender? Pra hipertrofia, peso livre ou máquina? Nós utilizamos todas as ferramentas necessárias para promover a hipertrofia e o emagrecimento. Não tem unanimidade, entendeu? Nós, na nossa formação, a gente fala que a gente utiliza todas as ferramentas a fim de promover a entrega do resultado. Não tem ferramenta melhor ou pior, não. Tem que entender o aluno, o indivíduo, quem é o aluno, quem é o cliente, né? O Diogo falou, uma pessoa sobrepeso, enfim, a gente vai promover o quê? Utilização de exercícios multiarticulares, que vai ter uma maior exigência de todo o sistema cardiovascular, de todo o sistema musculoesquelético da pessoa. Então, a não ser que a pessoa tenha uma condição, né, deplorável de não realizar esses exercícios multiarticulares. Daí vou ter que utilizar alguns exercícios de uma única articulação ali para realizar o movimento e daqui a pouco ali promover uma fisiologia ali que seja possível. Que nem o Diogo falou, às vezes a gente vai ter 2 ou 3 ferramentas e eu vou ter que promover algum estímulo para gerar o resultado. Então, mas eu vejo muita confusão, né? Aí o médico lá vai lá, não, tu tem que fazer atividade aeróbica. O cara não entende, sai correndo na rua. Quantos alunos a gente já pegou? Não tá bem explicado, Milena. Essa é a verdade. Dor no joelho, a gente recebe muitas pessoas com dor no joelho. Um tempo atrás tinha o quê? As zumbas, os ritmos, as pessoas sobrepeso. Jump, procuravam essas atividades físicas que tinha, né? Que promovia lá, eles divulgavam como emagrecimento. E de fato, emagreciam as pessoas. Mas as pessoas ficavam arrebentadas. A que preço? A que preço? E os profissionais que davam essa aula, será que eles tinham conhecimento, né? O know-how que aquela atividade física poderia ser prejudicial para essas pessoas? Então tem todas essas questões de confusão, né? De entendimento, de conhecimento, falta de comunicação entre os profissionais, né? Uma aluna mais me perguntou, que a gente tem que aumentar a intensidade do treinamento aeróbico. Eu fiquei perguntando, por quê? Ela nem sabe o que eu tô fazendo, qual é o meu estímulo de treino, por que eu tenho que aumentar a intensidade de treinamento aeróbico? Aí entra a dieta também, cara. Não adianta aumentar o exercício aeróbico, senão a dieta não estiver adequada. Até porque, como a gente bem falou anteriormente, né? A gente vai precisar de alguns substratos aí para conseguir realizar esse treino. Se aumentar a intensidade, eu vou precisar de mais substrato. E aí, esse substrato tá ali disponível para o meu atleta conseguir, né, desenvolver esse treino? São questões que a gente deve estar se perguntando sempre. Ô, Milena, e uma coisa que é importante até para a Adri, quando a Adri vende lá o nosso programa de emagrecimento, é que a pessoa entender que a cada quilo que ela perde de peso, ela aumenta o quê? A fome.
Então, a cada momento que tu vai perdendo peso, tu vai aumentando a tua fome, principalmente no começo. Aí entra as estratégias nutricionais. Então, tudo isso tem que saber. Isso tudo é bem importante para a pessoa entender que não é tão simples e o profissional precisa estar apto e ter o conhecimento para aplicar o programa. E aí eu entro com uma outra polêmica aqui. Exercícios para o abdômen, para definir o abdômen. Abdominal, faz abdominal para definir o abdômen, porque a maioria das pessoas falam, caramba, e de fato acontece mesmo. Eu não tô sobrepeso, mas eu tô com a minha barriguinha. Eu vou fazer muito abdominal, inclusive, lá na academia do condomínio, a galera chega direto e faz, acho que umas 6 séries de abdominal. Então, será que é vantajoso fazer muito abdominal para definir? E aí, galera? Aí eu vou perguntar, que abdominal? Que exercício de abdominal tu tá fazendo, né? Qual exercício eu vou secar o abdômen? Pega um secador e seca bastante. É flexão de tronco, né? É flexão de tronco. Exato. Né? Então, vamos lá, galera. Então, cara, não vai definir. De ponto, assim, ó, de bate-pronto, não vai definir. Porque, cara, a primeira coisa que você precisa entender são as funções do abdômen, tanto será o reto abdominal, os oblíquos, mas, de fato, para definir o abdômen, a primeira coisa, você precisa ter força de membros inferiores. Primeira coisa. Por quê? Porque os exercícios livres, com peso livre, não é na máquina, ele vai te ajudar muito mais a trabalhar o abdômen do que na máquina. Por quê? Porque tu tá sentado na máquina. Tu não tem uso do abdômen. E não adianta, galera, tá sentado e dizer assim, contrai o abdômen. Cara, o abdômen, quando tu tá no peso livre, ele é estabilizador. É isso que precisamos entender. Quando tu está na máquina, o abdômen, ele tá quase inútil. Tá, eu acho que a gente pode dar um passo antes, Diogo, pra galera entender algumas coisas. Primeiro, a gente precisa entender onde fica o abdômen. O abdômen, ele fica no centro do nosso corpo, ou seja, é o centro de massa do nosso corpo. Esse é o primeiro ponto, tá? Se ele é o centro de massa, sim, há muito acúmulo de gordura no abdômen. Normalmente as pessoas têm esse acúmulo de gordura no abdômen. Segunda coisa, aí o Bruno falava muito sobre a respiração. Respiração é algo muito importante quando a gente quer recrutar essa musculatura do abdômen, principalmente quando a gente fala de unidade interna. Se a gente for falar do core, como todo Diogo fala, pra gente trabalhar o abdômen ou fazer essa flexão de tronco, a gente precisa ter os membros inferiores muito fortes. Por quê? Porque a gente precisa dos principais flexores do quadril. Até porque, Milena, o abdômen ele também é um flexor de quadril. Exato. Então a gente precisa entender de anatomia. Básica. Entender um pouquinho de anatomia vai nos ajudar a entender o porquê fazer ou não, né? Toda essa flexão de tronco que a galera julga que vai, então, definir o abdômen. Mas para definir o abdômen, a gente precisa começar internamente. Pode ter certeza que pessoas, às vezes, que fazem boas respirações, conseguem ou entendem sobre respiração, ou entendem o papel do diafragma, entendem, né, como fazer essa ativação dessa musculatura interna. Quando o Diogo fala, movimentos livres vão ter um maior recrutamento do abdômen. Por quê? Porque se ele é o centro de massa do corpo, estou fazendo um movimento livre, eu preciso que alguém... tem peso? Preciso que alguém estabilize o meu tronco, para eu poder desenvolver um agachamento, desenvolver o próprio... qualquer movimento ali, um afundo, enfim, supino. Eu vou precisar, então, da estabilidade do meu tronco. Para eu estabilizar meu tronco, eu preciso, principalmente dessa unidade interna, preciso dos meus oblíquos do abdômen, vou precisar dos meus transversos, vou precisar dessa musculatura, então, tanto intrínseca quanto extrínseca, para estabilizar. Quando eu estabilizei, aí sim, trabalhei eles de forma isométrica, né? Sem esse movimento de flexão de tronco, aí eu consegui fazer essa ativação, esse recrutamento dessa musculatura. Exato, então é isso que a galera tem que entender, Bruno, porque, cara, eu não estou contra as máquinas. A cadeira extensora, ela tem seu papel dentro do treino, como um complemento de um agachamento, daqui um pouco de outros exercícios mais complexos. Então, ela vai isolar reto femoral e quadris, é isso aí. Mas ela não vai estimular um ponto de um agachamento, de levantamento terra, de um front squat, qualquer exercício mais complexo que tu trabalhe muito mais e exija mais teu abdômen. Então é por isso, e o abdômen é um músculo. Ele tem que trabalhar tanto quanto a tua coxa. Então isso é importante entender, Bruno. As pessoas não... o que acontece, Diogo? As pessoas estão sobrepeso, a gente já sabe, as pessoas também não conseguem realizar as atividades básicas do dia a dia, nem pessoas que estão, né... abaixo do sobrepeso, elas não conseguem realizar as tarefas básicas do dia a dia, elas perderam os movimentos, então a gente tem que recuperar os movimentos, e aí vou mais além, né? A questão de exercícios abdominais, enfim, a gente precisa entender que essas pessoas que têm concentração de tecido adiposo fora do comum,
Isso aí vai gerar o quê? Uma secreção de inflamação, de baixo grau. Mas e essa secreção aí, o que vai acontecer? Vai se acabar se dirigindo contra o próprio tecido. E aí, o que a gente já falou antes? Que isso vai gerar alterações mecânicas nas articulações, no músculo, principalmente no músculo, né? E vai gerar compensações na coluna. Milena falou, centro de gravidade ali, a musculatura abdominal. O gordinho, ele tá todo flácido. Musculatura, muitas vezes tá muito alongada, não tem tensão. E aí tu vai colocar o cara para fazer um abdominal supra lá, o mais comum. Fazendo flexão do pescoço, movimentando todas as vértebras, quadril mexendo. Cara, será que esse é o melhor exercício? A Adri que recebe bastante a galera, Adri, às vezes tu precisa realmente explicar essa diferença, principalmente do emagrecimento voltado para musculação de máquina. Galera, vamos lá, um adendo para te continuar, Adri. Cara, não é a máquina que te leva ao emagrecimento, não é a máquina que te aumenta a tua força, a máquina é uma ferramenta. A máquina é só uma ferramenta. Então, o profissional que está dizendo que a musculação é melhor ou pior, ele não entende, ele não sabe. Essa é a verdade. Se o cara não entende que a musculação de máquina, ele não sabe explicar, ele não sabe que é melhor ou pior, e o momento da pessoa, ele tem que estudar mais. Essa é a verdade. Porque, cara, nós estamos vivendo num momento aqui que nós estamos diretamente na ferramenta. Isso é só uma ferramenta. O corpo não entende que tu tá sentado lá numa cadeira extensora. Sim, e a gente parte aí do pressuposto, Diogo, que a Mova-se sempre fala que sabe sobre o seu trabalho, né? Do que sabe aí entregar como resultados e o como e quais ferramentas nós utilizamos, então, para fazer a entrega de todos esses resultados. A gente recebe muito a abordagem, né? Nós temos aí hoje uma unidade com atendimento híbrido, com utilização das máquinas, e temos a outra do tênis, então, onde a gente trabalha somente com os pesos livres. E eu, inclusive, eu recebi um aluno na segunda-feira desta semana, onde ele me disse: não, mas me falaram que as máquinas emagrecem mais, me falaram que eu preciso fazer máquinas. É o cara que não sabe nada, é o cara que precisa estudar, o cara que precisa ler, o cara que precisa sair do Netflix, é o cara que precisa sentar mais horas e estudar mais. E aí eu direcionei ele, né, para que um dos nossos profissionais, então, prestasse todo esse atendimento para ele. Ele fez uma aula experimental, né, ele já é um novo aluno hoje da Mova-se, mas o que a gente mais recebe como surpresa das pessoas é que nunca ninguém explicou isso para elas. As pessoas dão um comando, né, seja parte médica, seja parte nutricional, nutrólogo, enfim. Alguém disse que até então, Diogo, era a pessoa que ele confiou naquele primeiro momento de atendimento, que aquele seria o melhor ou o serviço ideal para ele, e aí entra a Mova-se para quebrar todos esses paradigmas. Sim. Aí, e hoje literalmente a Mova-se tá furando a bolha, no sentido em que nós trazemos esse conceito muito forte dentro da Mova-se, em que existem múltiplas ferramentas e que vocês, né, com todo o conhecimento que tem, fazem a análise de qual será o programa e como será tudo isso. Exato. Então bem utilizado. E é a mesma coisa um médico orientar um gordinho, bem gordinho mesmo, bem acima do peso pro Pilates. Cara, tu tá... É quase um tiro no pé do aluno. Não é o momento do Pilates pra ele tem que perder peso. Eu acho que, Diogo, a principal informação que fica equivocada é justamente isso que o Bruno falou. Não é a ferramenta que tu vai usar, mas como tu vai usar ela, né? Aí tem pessoas que dizem, agora trazendo o Pilates, mas no Pilates eu acabo suando um monte. Legal. Sim, o gasto calórico é de 10 gramas, de 10 calorias. Quais são os hormônios que estimulam? Vamos lá, um treino bem feito, tu vai estimular assim, 25 gramas de massa muscular. Treino bem feito. E aí vai um treino bem feito, vamos lá, 300, 250 calorias. O meu relógio marcou 700. Não. Cara, tu tem que, pra te gastar 700 calorias, 800 calorias, tu tem que ter um VO2 muito alto, ter um treino muito alto, pedalar ali 3 horas, 4 horas, muito tempo. Então tu tem que ter uma capacidade de treino muito alta para poder gastar ali em torno de 800 a 1000 calorias. E deixando aqui claro, né, nesse episódio, que a gente não está falando que os outros serviços não são bons.
A gente tá hoje aqui falando de emagrecimento e o quanto vocês estudam, tem os cases de vocês, os alunos, e o quanto que a gente tá falando aqui, a gente de fato executa, né, Diogo? Na prática, com os alunos, temos os resultados que vão contra total ao que alguns profissionais direcionam os nossos próprios alunos. E que aí a gente tem um retrabalho, porque no momento da informação, houve uma informação equivocada. Então a gente tem que estar sempre batendo em cima, né, do que realmente pode ser feito para que a pessoa emagreça. Acho que esse é o principal. Eu acho que nós aqui estamos falando de nutrição, a gente está falando de treinamento, a gente está falando do emagrecimento como um todo, né? Mas entendo que as pessoas precisam das informações, principalmente das informações básicas ali, para te entender como esse processo realmente funciona. E não a do Google, não pesquisando lá no Google como acontece o emagrecimento, porque daí também vai ficar muito... Google, Adri, enfim... A musculação também emagrece. Claro. A musculação também emagrece. É isso que eu quero trazer aqui também. O Bruno falou ali. A musculação, ela também hipertrofia. O Pilates, ele também é importante, né? Mas a gente precisa entender como usar e quando usar e para quem usar, né? Às vezes, um treino lá na musculação também vai me ajudar, sim, a emagrecer. Daqui a pouco a máquina vai, eu vou precisar. Mas então, se eu quero emagrecer, eu não vou poder ir para a sala de musculação. Vai, mas como tu vai utilizar? Que ferramentas, que estratégias, que método de treino tu vai usar com essa pessoa para que ela realmente tenha esse resultado de emagrecimento? Vai usar só as máquinas, vai usar daqui a pouco o híbrido, que funciona muito, né? Que a gente tem excelentes resultados. Os próprios dois né? estímulos, Milena. Musculação e aeróbico, tu deve fazer os dois. Exato. Tu deve fazer os dois. Não vou fazer aeróbico porque eu vou perder massa muscular. Cara, é século XXI. Não existe isso, meu. Bruno. De tudo isso, mais um pouco fase de adaptação, né? A gente falou adaptação, mas o que acontece? Os profissionais, eles não se adaptam. E não estão adaptando o treino conforme os alunos, né? Eu não sou contra o Pilates, tem alunos nossos que realizam Pilates, acho que o Pilates é um complemento, né? Mas que nem eu tava falando com a aluna Flávia hoje. Flávia, tu tem diabetes tipo 2, entendeu? Tem várias questões biológicas aí que o treinamento de força, com certeza, é um pouco mais importante que o Pilates que tu faz. É mais, nem é um pouco, é muito mais. Exatamente, eu não de vou... 1 a 100. Porque hoje Pilates também, as pessoas, reabilitação, dor no lombar, dor no joelho, vai pro Pilates. Ô, Bruno, é que, cara, às vezes nós somos muito modestos em falar algumas coisas, mas não tem como comparar musculação com Pilates. E aí, Diogo? Não tem como. E isso não tem como. Não tem. Até comparar uma BMW com Fuca. Não tem como. Exatamente. Através do... BMW me patrocina. Já de antemão, galera, quero agradecer aqui a SMK Estúdio Digital de São Leopoldo, que tá fazendo um grande trabalho aqui na cidade. Estamos tentando fazer aqui, divulgando informações, reunindo pessoas, empresas. Então, a Mova-se faz parte hoje aqui do estúdio SMK Digital em São Leopoldo, junto com a Adri aqui fazendo esse programa, trazendo profissionais para trazer informação que faça sentido na tua vida, Adri. E que todos possam vir conhecer o estúdio, né, Diogo, que está de portas abertas aí. Acredito que não temos nada parecido na cidade nem próximo aqui. Então, só a dica aí, então, que venham conhecer a SMK e esse grande estúdio aí que tem para receber pessoas. E para continuar, o que eu tava falando, Milena, Bruno, cara, chega um momento que tu tem que falar, cara, olha só, tu quer salvar a tua vida, tu quer melhorar, tu quer emagrecer, abandona o que tu tá fazendo agora e faz o que tu precisa fazer. Porque, Milena, contra dados, ciência, pesquisa, não tem mais o que falar. Não adianta. E, infelizmente, às vezes a pessoa, mas eu gosto tanto. Enfim, que legal que tu gosta. Exato, mas não vai ter resultado. Às vezes a gente tem que deixar de fazer aquilo que a gente gosta, né? Por um tempo, né? Não tô dizendo pra sempre, mas por um tempo, até tu ter os resultados que tu precisa. E aí depois tu volta e tá tudo certo. Diogo, eu acho que a gente precisa também trazer... A gente falou muito sobre emagrecimento, a gente tá falando ali principalmente sobre o treino, como o treino funciona dentro do emagrecimento. Mas tem algo que é muito importante que às vezes a gente deixa de falar, que é: por que se precisa do emagrecimento? E precisa do emagrecimento porque a pessoa engordou, porque teve esse aumento de peso. Saúde mesmo, né? Risco de vida. Então, a gente precisa pensar como acontece esse processo de engordar. Acho que, por muitas vezes, ele fica meio esquecido, né? A gente não fala, a gente não aborda, a gente não encontra nas redes sociais pessoas falando sobre isso, mas precisa ser dito. Acho que a gente precisa trazer também o porquê que eu estou
engordando? O porquê que eu entrei nesse looping de estar sempre ganhando 1, 2, 3 quilinhos? E aí, claro, depois que engordou aí, precisa de tudo isso aquilo que a gente estava falando. Mas aqui a gente traz muito, e dentro da Mova-se a gente traz muito sobre emoções e sobre mentalidade. Então, acho que a gente precisa também abordar esses assuntos de por que a pessoa tá engordando nada. Ela não, né? Aconteceu um episódio na vida dela e ela engordou. Ou não. Não aconteceu nada. E aí isso acontece no emagrecimento também. Aconteceu um episódio e a pessoa perdeu muito peso. E aí a gente discutiu, né, sobre o que é saudável e o que não é. Mas acho que a gente precisa trazer sobre isso também e entender os contextos gerais e sociais do que tá acontecendo, né, conosco e o que tá acontecendo específico na vida daquela pessoa, né? A gente trouxe em outro episódio a Paola aqui, né, nossa Nutri, e ela traz muito bem, né, esses processos aí, tanto de engordar quanto de emagrecer, mas ela entende muito bem o que acontece com as emoções das pessoas e o porquê. Hoje nós trazemos aqui parte fisiológica, biomecânica, entendeu tudo. Aí existe esse fator de identificação, de mindset, emoção, para que de fato tu saiba quais são as ferramentas e que tipo de treino, Bruno, cabe no primeiro momento para o aluno, porque daqui a um pouco a melhor fisiologia, a melhor biologia não cabe para ele e ele nem vai aceitar. Exatamente, essas pessoas a gente tem que entender que elas já vêm com uma patologia emocional. Então, normalmente, o sobrepeso, a obesidade, ela está associada com, no mínimo, uma depressão. Né? Sim. Então, depressão, ansiedade. Exatamente. Então, o profissional de nutrição e de educação física, ele já tem que ir um pouquinho mais além. Então, não adianta o nutricionista só jogar os dados lá no sistema, não adaptar ao ambiente, né? E as condições do paciente e simplesmente prescrever uma dieta, e nem o profissional de educação física de só ajustar a plaquinha de peso lá e colocar na esteira e tá tudo certo. Uma coisa que eu gosto, Bruno, quando fala em ansiedade, depressão, Adri, eu sempre converso com a Adri, que a minha prescrição de treino, ela tem um objetivo, que é estimular o aluno a parte hormonal. Por quê? Quais são os melhores exercícios? Não existe melhores exercícios. Existem os exercícios que a pessoa consegue fazer e que estimule ela. Então, quando eu penso na pessoa que precisa perder peso, independente do grau de obesidade, enfim, sobrepeso, eu penso, cara, eu consigo selecionar esse. E agora eu coloco a fisiologia para estimular a parte hormonal para manter ela animada. Simples assim. E assim, olha, o que tu precisa é estimular o corpo dela. De qual forma vai ser, qual ferramenta não é o mais importante. Agora, depois sim. Depois de 1 mês, 2, 3, 6 meses, aí sim que tu começa a remodelar. Tu começa a remodelar o corpo. Mas de começo precisa de estímulo fisiológico, porque é hormonal, os hormônios são tudo baixo. Hormônios da saciedade, grelina, leptina, tá tudo alterado. Hipotálamo tá alterado. Então, essa pessoa que tá para baixo, ansiedade, depressão, essa emoção, o treino vai fazer com que ela melhore. A alimentação vai fazer. Porque a pessoa que está lá por vários acontecimentos, principalmente está acontecendo agora nesse momento no nosso estado, ela pode ser mais afetada ainda, Milena, e ganhar mais peso. Exato, porque as pessoas, elas normalmente, né, elas entendem que, principalmente dentro da alimentação, ela vai ter um carinho, vai ter um conforto, vai ganhar... É a dopamina rápida. É a dopamina rápida, exato, Diogo. Então, é aquela sensação de comer algo gostoso, de comer algo que às vezes tem muito açúcar, de comer algo, né, que tem muito... enfim, várias coisas que às vezes vão trazer essa sensação de... Ai, que sensação boa, que coisa boa. Comi algo que me prazer trouxe... rápido, um prazer momentâneo. Exato. E aí, quando isso acontece... acaba que isso vai viciando. Isso é Perfeito. Química, né? A química cerebral. Isso vai viciando a pessoa. E aí essa sensação, ela vai viciando ela e tu vai cada vez ingerindo mais Até porque o cérebro ele precisa de glicose a todo tempo. E aí ele vai pedindo mais isso. E aí tu olha, come. Tu olha, come. E aí quando tu vê, tu já tá, né, com esse sobrepeso a mais. E aí eu acho que o nosso papel não é dizer pra pessoa não come porque, né, Concordo. isso tá te fazendo mal. Mas o nosso papel é trazer outras sensações pra ela. E a gente sabe que o treino traz isso. O treino nos traz uma sensação boa. Então, as manipulações que a gente vai fazer, como tu bem falou, são manipulações que vão trazer reações químicas para que esse cérebro entenda, não, isso aqui é bom.
Isso aqui me faz bem. Isso aqui é tão prazeroso quanto comer um bolo de chocolate, quanto comer uma barra de chocolate inteira, né? Então, quando a gente começa a fazer essas substituições, trazendo a química, principalmente a química cerebral, que são através dos hormônios, né? A gente vai conseguindo fazer essa transformação também na vida da pessoa. E aí entra o que a gente muito fala dentro da Mova-se, que é vocês fazerem comigo o que eu preciso com o que eu gosto. E aí entra a dose, que o Diogo muito bem falou ali da parte hormonal, que isso só vocês sabem como fazer e como causar, então, no aluno, que forma estimular, porque se a gente trouxer bem para este cenário de emagrecimento, é aquele nosso aluno que às vezes não quer nem que vocês coloquem ele na frente do espelho para treinar. Então, existe essa parte que a gente tem que respeitar aquele primeiro momento, quando o aluno chega lá na Mova-se, que ele está conhecendo o ambiente, pode ser que ele tenha vindo por alguém de indicação ou se ele veio de uma forma de escolha sozinha para dentro daquele ambiente. Então, eu acredito que a gente consegue formular um conjunto de coisas que a gente junta ali para causar esta melhor impressão primeira dele do treino e causar também aquela vontade de retornar e que ele achou possível que ele continue dentro deste ambiente, principalmente dentro desse protocolo, então, de atendimento para que ele possa, então, estar emagrecendo. Perfeito. Então, galera, para entender o grau de complexidade do emagrecimento, da obesidade, hoje é o que mais mata no mundo por AVC, por infarto do miocárdio. Então, o nosso sistema de saúde, se ele está lotado, é por causa disso também, por multifatores, fast food, doenças mentais, tudo que nós falamos até aqui agora. Então, o que nós estamos tentando aqui é tentar achar uma forma de contribuir daqui um pouco com exercício, compartimental, diversos tipos de trabalho, Bruno. Então, esse é o nosso papel que nós tentamos fazer hoje aqui nesse episódio. É exatamente, nosso papel como profissionais, né? Então, a gente tá falando aqui como profissionais mesmo, é isso que a gente... Nas nossas formações, né, nossos treinamentos, a gente quer que as pessoas, né, que estão trabalhando na área, elas se posicionem como profissionais. Então, a Milena falou ali das partes dos quimiorreceptores, né? Então, a gente já precisa entender um pouquinho mais além. Não é só emagrecer a pessoa. Não é só emagrecer. Não é só o exercício. Não é só o exercício. Então, lógico, a atividade física ali é uma ferramenta que a gente pode alterar esses quimiorreceptores, né? Para melhorar uma depressão, para gerar o emagrecimento, mas vai tudo muito além, né? De só deixar a pessoa magrinha ali. E tem aquela frase que não espere pelo teu médico te orientar para tu começar a treinar. Não espere, porque aí a coisa está muito grave. Tá muito grave, né? E aí é o seguinte, quando tá grave, tu já perdeu alguns anos de vida, né? Então tu vai ficar ali sempre lutando ali. Mas assim, o que a gente tenta estimular as pessoas, comecem a praticar atividade física cedo, né? Então, a gente recebe de muitos alunos que eles já começam fazendo atividade física já tarde. Então, a gente recebeu uma aluna ali, 70 e poucos anos, médica. Mas a atividade física começou tardiamente, já tem uma série de condições ali que, né, vai ser Bruno, mas vamos lá, vamos para ir quase finalizando esse episódio, vamos lá. Muitas pessoas não aderiram também porque não tem entendimento, porque nenhum profissional ensinou. Então, são várias lacunas para fazer de fato ser uma pessoa que nunca treinou na vida, nunca começou. Também tem essas consequências, falta de estímulo também dentro da própria casa. Fator familiar. Tem esses fatores familiares, mas a gente busca sempre estimular as pessoas que estão próximas da gente, que elas se movimentem, pratiquem algum tipo de atividade física. E trazendo aí para as crianças, né? Eu acredito que a boa educação sempre vai começar lá partindo de casa. Então, se eu não vejo esse estímulo dentro de casa e eu encho a minha geladeira lá de produtos nada saudáveis, eu já estou, né, Diogo, fazendo a roda inversa com o meu filho, com as crianças. Então, a gente também recebe na Mova-se muitos pais, não, é o meu filho que precisa. Só que como que a gente vai conseguir trazer ou estimular, Diogo, que uma criança de 8, 9, 11 anos frequente um ambiente que teoricamente pode ser muito mais de pessoas adultas, se eu não tenho um estímulo do meu pai, da minha mãe, e aí também, enquanto eu sou pai e mãe, o quanto eu me preparo para poder ser saudável e poder, então, acompanhar o meu filho nas atividades. Ser sem ser radical. Ser saudável sem ser radical. É criar um hábito até que as coisas melhorem em termos de saúde mesmo. Enquanto vocês falavam de tudo isso, me veio uma única palavra, que é motivação.
Eu acho que a motivação para ir para academia, motivação para criança, né? A Adri falou muito da criança, o exemplo ele arrasta, né? Os exemplos eles arrastam. Então, se eu tenho exemplos dentro de casa que o pai, que a mãe se dedica a se cuidar, ir para academia hoje não é estético, Luxo, né? Não é luxo, é a gente se Necessidade. cuidar, é a gente. Quanto mais a gente se cuida, mais a gente se ama e mais a gente realmente demonstra amor pela nossa família e pelas pessoas que a gente gosta. E motivação também está muito ligado ao nosso treino. Então, como que eu vou realmente estimular o meu aluno a que ele consiga, a que ele continue aí treinando? Daqui a pouco é dar um exercício que desafie, daqui a pouco é entender, então, a parte mental de como que tá essa pessoa, é trazer a motivação através de um elogio ou através de uma crítica também. Então, entender como cada aluno funciona. Entendo que hoje é um dos nossos desafios também, conseguir entender os times de cada um dos nossos alunos para realmente a gente conseguir entregar a motivação que ele precisa para continuar se cuidando e se amando. Perfeito. Então, treinar, cuidar do seu emagrecimento, cuidar da sua saúde é se amar e amar as pessoas que estão à sua volta. Muito bom, galera. Então, acredito que hoje vários insights, um tema muito pertinente, que isso poderia ficar por horas e horas e horas e vai continuar por diversos fatores que a gente sabe, economia, o que se vende, como se trabalha hoje. De antemão, já agradecer a galera que está aqui agora, acho que bastante informações, Adri. Então, tivemos aí um conteúdo riquíssimo de muitas informações, né? Eu, particularmente, aprendi muito aqui com essas feras do treinamento, essas pessoas que entendem muito. E fico imensamente feliz, Diogo, em saber que todas aquelas pessoas que hoje frequentam a Mova-se, nossos alunos, os nossos Mova-se Lovers que eu falo aí, eles estão sendo muito bem cuidados, muito bem assistidos pelos profissionais que hoje atendem na Mova-se. E é isso que nós fazemos semanalmente, né? Treinar as nossas equipes, treinar os nossos profissionais. E isso não é só uma discussão que a gente trouxe para esse Mova-se Cast, mas esta é uma discussão semanal que os nossos profissionais hoje têm dentro da Mova-se. Perfeito. Então, galera, de antemão, te inscreve no canal, deixa o teu comentário, deixa uma sugestão também, que essa é a nossa ideia de reunir o máximo de pessoas, o máximo de informações para que vocês que estão fazendo parte, que estão curtindo, olhando, ganhem também, sejam aí recompensados pelo tempo de vocês com informação. Então, fica aqui o nosso agradecimento para a galera que vai olhar também, compartilhem. E mais uma vez, galera, obrigado. E vamos seguir novamente aqui focados rumo aos êxitos, rumo às vitórias. Até o próximo Mova-se Cast aí, vamos aplicar o nosso autocuidado, principalmente aí cuidando da nossa saúde.